Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Meu nome é André Moraes e eu tô aqui com o Murilo Groschitz e a gente vai pro terceiro episódio, né, Murilo? É isso aí, André. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui novamente com vocês, nosso terceiro episódio. Vamos lá, André. E hoje, Murilo, a gente vai falar, vamos dar umas dicas aqui, né? Na verdade, a gente vai falar de 7 dicas para ser um corredor melhor ou para ser um corredor de longo prazo, né, Murilo? Exatamente. Dicas de ouro aí, que talvez algumas pareçam simples, mas que muitas vezes nós não colocamos em prática. Então, às vezes a gente procura soluções milagrosas, procura pontos muito complicados e às vezes as soluções são muito mais simples do que elas parecem. Sabe o que eu estava pensando aqui, Murilo? Uma coisa muito interessante que eu tenho sentido depois que a gente iniciou esse projeto do quilômetro 41, Aham. e eu torço para que nossos ouvintes estejam tendo o mesmo sentimento. Tem coisas que a gente falou aqui ao longo dos 2 primeiros episódios que, embora eu tenha falado, a gente tenha discutido, ou seja, teoricamente eram coisas que eu já sabia, mas que já mudaram a minha rotina como corredor. Então, até mandei para o Murilo recentemente aí uma corrida que eu corri 8 quilômetros e 960 metros. Então, eu falei para ele que eu sou um viciado em arredondar para cima o treino e que agora eu estou em recuperação aí, já estou a 2 treinos sem arredondar para cima, depois dos nossos episódios aí sobre como evitar lesões, como seguir a prescrição de treino. Então, eu queria saber aí dos nossos ouvintes, só uma breve introdução aí. Queria saber dos nossos ouvintes se eles têm tido uma experiência semelhante. Legal, André. Essa pergunta é muito boa para os nossos ouvintes. E eu também comentei aqui em casa algo bem parecido, porque eu acredito que a gente aprende muito também gravando um podcast, né? Responsabilidade é grande, a gente também aprende com os temas, a gente revisa temas, aprende cada vez mais, então uma experiência bem bacana para a gente também. Exato. E assim, é bem o que você falou, né, Murilo? Às vezes parecem coisas que são simples, mas que na prática, às vezes só de você estruturar o pensamento, trazer aqui, já começa a organizar a cabeça. Então vamos começar com a primeira dica. E essa é Tá uma bom. dica, assim, que é uma dessas que parece simples, mas que muitas vezes a gente subestima o papel da orientação de um profissional qualificado para montar o seu treino. Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância de procurar um acompanhamento, um profissional qualificado para fazer o seu treinamento. Perfeito, André, vamos lá. Acho que no nosso episódio sobre carga de treinamento, né, já fica muito clara a importância de se quantificar o treinamento, Com né? O certeza. importante é a gente levar vários pontos em consideração, analisar individualidade biológica do atleta, levar em consideração todo o histórico dele com exercícios, entender sobre lesões, entender o risco que o atleta possui de desenvolver prováveis lesões, estruturar metas, estruturar calendário de provas, etc. Então, o treinador, o papel de um profissional de educação física é muito importante, porque ele tem todo o conhecimento científico para realizar as adaptações necessárias, quantificar o treino, programar o treino da melhor forma possível. A gente sabe, André, infelizmente, que o acompanhamento profissional de perto, né, um personal trainer acaba tendo um valor um pouco mais elevado, mas hoje em dia a gente tem uma série de opções muito mais acessíveis, né? Então, assim, mesmo que seja uma planilha um pouco mais genérica de treino, mas busca uma planilha de alguém sério, alguém que vai tentar entender um pouquinho sobre você, nem que seja somente com uma anamnese inicial, um questionário inicial, que haja uma conversa pelo menos mensal com o treinador. Isso é muito importante. Quanto mais personalizada for a orientação profissional e, consequentemente, as planilhas de treino, consequentemente, melhor será o seu progresso e minimizando as chances de você se machucar, né? De você não alcançar os seus É, objetivos. é isso que eu estava pensando aqui, Murilo. Às vezes a gente vê o papel do treinador como alguém que vai potencializar
as minhas conquistas, né? Então, por exemplo, pô, eu corro um 10K para 50 minutos, agora eu vou pegar um treinador, eu vou correr para abaixo de 45. Na verdade, não é só isso. É claro que o treinador ele vai te ajudar a ter metas mais ousadas com o tempo e buscar aí quebrar os seus recordes pessoais, mas também o treinador pode ter um papel importante na prevenção de lesões, estruturar o seu treino, em te orientar em qual é a função de cada treino. Eu falo isso por experiência própria, eu já citei aqui no podcast. Antes de ter treinador, eu simplesmente, todo treino era competição. É uma competição comigo mesmo. A gente tem aí diferentes perfis, né? Então, vai ter aquele aí corredor que, naturalmente, ele mesmo se coloca barreiras. Então, para esse corredor, talvez o papel do treinador seja falar para ele, olha, você pode mais, você pode correr mais rápido, ou você pode correr de forma mais frequente. E vai ter aquele corredor obstinado, ou aquele corredor meio... Eu uso um termo até que é meio cracudo de treino. Eu acho que eu sou meio cracudo de treino. Esse corredor, ele é meio... Ele precisa de alguém para falar, calma, não é todo dia que é hora de você arrebentar, segurar essa competição consigo mesmo. Então, acho que o papel do treinador tem muito disso, né? E eu sempre falo, aprender a correr devagar é algo fundamental. É aquela coisa, correr devagar para ir mais longe, né? Até é uma experiência que eu tenho feito bastante nos meus treinos recentemente. Tenho diminuído a velocidade, o meu pace médio das rodagens. É uma coisa difícil para mim. E eu vou trazer aqui no podcast mais para frente se isso deu resultado ou não. Perfeito, André, é isso aí. E aquilo, É legal, né, cara? só mais um ponto que eu ia falar, Murilo. Fala. É aquilo que você falou, né? O maior desafio, às vezes, do treinador, para quem não sabe ainda, Murilo é treinador de corrida, às vezes não é fazer esse corredor continuar correndo, né? Botar esse cara para correr 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos e, se possível, a vida inteira, né, Murilo? Perfeito, engajá-lo, né, na rotina de treinamento, fazer com que ele goste da rotina de treinos, que muitas vezes é maçante, é extenuante, nem sempre é divertido, né? Muitas vezes ele vai repetir o mesmo treino várias vezes, ele vai enfrentar várias dificuldades, muitas vezes ele não vai conseguir completar um treino específico, então, e tudo isso é normal. E é muito legal o que você falou também, André, sobre os diferentes perfis de atleta, né? E aí, na hora de buscar um treinador, muitas vezes você tem que dar um certo match assim, entre o treinador e o aluno e o atleta. Isso é muito importante. Tem treinador que o perfil é um pouco mais tranquilo, tem treinador que o perfil é um pouco mais rude, aquela pessoa que cobra um pouco mais. Há diferentes perfis e é muito importante que as duas coisas se casem, né? Que aluno, corredor, corredora demete com o treinador. Isso é muito importante, porque, como você falou, é uma relação de longo prazo. Espera-se que seja uma relação de longo prazo. Então, é muito importante que ambos tenham uma certa conexão, se deem bem, se entendam e os perfis sejam semelhantes para que isso seja algo duradouro. Uma coisa que eu acho que vale a pena falar sobre esse ponto, Murilo, a gente sempre fala da corrida como um esporte democrático, né, em que tem relativamente pouca barreira de entrada. Você vai precisar de um tênis, e a gente sabe que tênis aí tá longe de ser barato, né, mas tem do tênis de R$ 200 até o tênis de R$ 3.000, né? Mas, assim, uma coisa que eu fico pensando aqui, já que a gente sempre está forçando essa ponta do quão democrática a corrida quais seriam as maneiras que nós temos? A gente tem as assessorias que têm estruturas físicas, a gente tem assessorias online, a gente tem profissionais que dão só planilhas. Seria talvez interessante a gente pontuar aí, tentar mostrar qual é o cardápio aí que o corredor pode ter para buscar justamente essa orientação profissional, não necessariamente tendo que gastar, sei lá, R$ 500, R$ 600 por mês num treinador. Isso. André, eu acredito que o modelo mais simples de você receber algum tipo de treinamento minimamente orientado por um profissional, sejam as planilhas genéricas de internet, né? Então, são planilhas elaboradas por um profissional de educação física. Isso é muito importante que você consulte se ela realmente foi elaborada por um profissional de educação física. Provavelmente essas planilhas elas vão
estar categorizadas por níveis de condicionamento físico e por meta específica. Então, se eu quero fazer um 10 quilômetros para 40 minutos, então quer dizer que eu sou um atleta já de mais experiência, eu sou um atleta avançado, então me enquadro numa planilha X desse treinador. E Uhum. recebo a planilha sem nenhum tipo de orientação em relação ao pace que eu devo correr, a zona de frequência cardíaca, porque ela é uma planilha mais genérica. Talvez ela tenha as zonas de treinamento, mas aquele treinador, como ele não tem uma interação direta comigo, ele não vai falar, olha, Murilo, realize o seu treino num pace de 5,50, de cinco e Aham. trinta, de 4, ou numa zona de frequência cardíaca X, Y ou Z. Então, esse é o método mais acessível, né, Uhum. e menos personalizado É, possível. Mas é muito importante que você cheque se ele foi elaborado por um profissional de educação física, para que ele tenha o mínimo de estrutura, de embasamento, que tenha, leve em consideração progressão de carga, como a gente sim. mencionou no último episódio, etc. Eu acho assim, Murilo, é aquela coisa, a gente tem que trabalhar com. Não adianta ficar falando do cenário ideal, a gente tem que trabalhar com a possibilidade e a disposição financeira de cada um. Eu acho que a Sim. pessoa que está correndo de forma arbitrária, e existe muito isso, né, Murilo? Aquela pessoa que, que você corre? Corro. O que você faz? Ah, eu corro 3 vezes por semana. Eu, eu, eu tenho alguns familiares que eram esse tipo de pessoas que eu dei uma cutucada e falei assim, cara, você já testou procurar um treinador? E aí, quando a pessoa vê, ela percebe que correr 3 vezes por semana é uma coisa, treinar corrida é outra. Eu acho que a planilha, ela pelo menos cumpre essa função de diversificar os seus treinos e de estruturar o seu treino para um determinado objetivo. Então, eu acho que pode não ser o ideal, mas já é um passo interessante. Talvez seja isso, né, Murilo? Com certeza, André, concordo com a sua colocação. E acredito que um upgrade desse serviço seria uma planilha, talvez um tanto quanto genérica ainda, mas que haja o mínimo de interação com o treinador. Como eu Aham, mencionei, seja uma anamnese inicial, seja uma videochamada, uma ligação inicial, para que o treinador entenda o seu perfil, entenda os seus perfeito. objetivos e necessidades, e dessa forma encaminhe um treino correto para você. Ele pode até prescrever aquele treino para outras 100 pessoas, mas que ele pelo menos selecione dentro da biblioteca de treinamento dele, aquele treino que ele acredita que seja melhor para você. Que isso não seja feito pelo aluno, pelo corredor, mas seja Perfeito. feito pelo treinador. Então aí nós já temos um serviço um pouco mais personalizado. Uhum. E acima disso, André, nós temos as assessorias de corrida. Aham. Então, atualmente temos assessorias presenciais, assessorias híbridas e assessorias online. Então, assessorias presenciais, qual a principal diferença, né, entre o presencial e o online? A prescrição do treino é basicamente a mesma, né? Funciona de uma forma muito semelhante. A diferença é que a assessoria presencial ela vai ter estruturas de treinamento em diferentes pontos da cidade. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, uma grande assessoria de corrida vai ter ponto de treinamento no Parque do Povo, no Parque Ibirapuera, Aham. Parque Vila Lobos, etc., onde o aluno chega, tem a comodidade de ter um local para deixar a sua mochila, a sua bolsa, Pontos de tem água à sua hidratação. disposição, perfeito, tem hidratação, né? Então, e o treinador lá que vai realizar as orientações e muitas vezes vai ver um pouco do treinamento do aluno, vai vê-lo correr. Então, esse é um cenário da assessoria presencial. Assessoria online, André, que é o caso, por exemplo, da minha assessoria. É uma assessoria que não tem ponto de treino físico na cidade, mas que prescreve o treinamento de forma bem individualizada, porque conta com um sistema de computador, né, um software, que permite análise dos treinos, permite acompanhamento dos treinos, monitoramento do treinamento, envio de feedbacks, né? Uhum. E então isso é bem uma forma interessante também de você obter o acompanhamento de um profissional da corrida, um instrutor, né, um treinador, um profissional de educação física. E acima disso, André, a gente tem a questão do personal trainer, né? É claro Aham. que você tem que buscar alguém que seja especializado em corrida, de preferência, É, que isso é tenha muito esse importante, know-how. né, Murilo? Exato, porque Pegar assim, um cara que André, está a mesma acostumado na coisa. maromba ali na academia é outro perfil, né? Total. Não que não tenha a importância do treino de força na corrida, a gente ainda vai fazer um episódio sobre isso, Aham, mas acho que é um sim. perfil de profissional completamente diferente, né, Murilo?
Totalmente, André. A mesma coisa acontece com outras profissões, né? O Sim, médico, por exemplo, André, você é médico, você sabe, eu não posso ah, me consultar, querendo perguntar sobre questões cardiológicas, eu passar com um endócrino, por exemplo, com perfeito. um dermatologista. É a mesma coisa. E tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque ao procurar um personal trainer, às vezes, se a pessoa não tiver uma boa conduta profissional, às vezes ele vai tentar te vender ali um serviço para te conquistar, para obter a sua matrícula, e às vezes a pessoa não tem especialização para te atender no ramo da corrida. Então é importante que você procure alguém que tenha essa especialização e que possa te orientar da melhor forma possível. E o personal trainer ele vai te acompanhar pessoalmente nos treinamentos, ele pode correr junto com você, ele pode te acompanhar com uma bicicleta do lado, ele vai estar ali 100% do tempo dedicado ao seu treino. Legal, Murilo. Assim, a gente está se alongando um pouquinho no primeiro ponto, mas me bateu uma curiosidade. Você falou de uma qualificação, alguém que esteja preparado para ser treinador de corrida. Existe algum certificado, algum curso que hoje em dia seja reconhecido? Não sei, tirei essa pergunta aqui do nada, não estava na pauta, mas assim, acho que é Aham. interessante, assim, porque às vezes porque para medicina tem isso, né? Pô, essa pessoa tem título em tal coisa, ou fez residência em tal coisa. Existe uma maneira de certificar que esse profissional está habilitado para isso? Existem alguns cursos, André, que o profissional de educação física pode fazer para se especializar no ramo de corrida, mas eles são bem difusos, é difícil especificar exatamente um. O que eu diria assim, é muito importante que a carreira profissional dele tenha, de certa forma, sido direcionada para a Perfeito, corrida. perfeito. Então, que ele tenha feito estágio numa assessoria de corrida, numa Sim, como a gente consultoria. falou no episódio um lá, contamos a sua história da corrida, que você trabalhou numa outra assessoria, trabalhou com isso por Perfeito. longos anos até. Perfeito. Que ele tenha feito, de repente, um mestrado na área de fisiologia do exercício, algo do gênero, tá? Eu, Tá. especificamente, eu fiz, além de estagiar em assessoria de corrida, eu fiz um curso também no Instituto norte-americano, fiz um curso online relativamente longo, foram mais ou menos 6 meses de curso que eu fiz, Uhum, tirei uma certificação nesse órgão norte-americano, mas uma certificação internacional que eu tenho de treinador de corrida. Então, entendi. Legal. me especializei dessa forma. Legal, Murilo. Agora fazendo o gancho, que acho que tem tudo a ver. O ponto número 2 é sobre definir os seus objetivos de forma realista. E aí eu acho Isso. que não tem jeito, a gente vai continuar falando da importância de você ter um acompanhamento profissional, porque isso é uma das coisas mais difíceis, assim. Às vezes o corredor iniciante, ele não sabe. Às vezes ele é um talentoso e não sabe que é talentoso. Às vezes ele tá, sei lá, acima do peso, primeiro ele vai ter o desafio de perder peso, para depois começar a pensar em um objetivo maior. Então, como que a gente pode buscar um objetivo realista, Murilo? Essa pergunta é excelente, André. Esse tópico ele é muito, muito importante, porque, como você muito bem falou, às vezes é por, entre aspas, e desculpe a palavra, às vezes é por ignorância do corredor da corredora, não sabe muito bem o que é possível e o que Não, não é. não é ignorância no sentido pejorativo da palavra, é ignorância do tipo, Exato. a pessoa não tem como saber o que é um objetivo Exato. realista, ela não tem capacitação profissional ou experiência suficiente para saber. Não é pejorativo, é um fato. Exato, é um fato. Às vezes a pessoa está começando no universo da corrida, ela está, às vezes, alternando caminhada e corrida ainda, não aguenta correr talvez nem 5 minutos direto, mas ela pensa, nossa, no final do ano talvez eu queira fazer uma maratona. Então, aí entra em contato com o treinador e fala, olha, eu me inscrevi na maratona, e agora? Você consegue me treinar? Então é isso, e muitas vezes esse desafio, ele vai ser, esse objetivo vai ser frustrante, porque ele não vai conseguir alcançar no final aí Ou da vai preparação, não vai a chegar. duras penas, né, Murilo? Exato. Né? Então, assim, evitar objetivos, né, que sejam muito irreais, muito audaciosos, Uhum. que sejam arriscados, André. Então, por exemplo, eu já tive a situação de um aluno vir até mim, falar assim, olha, Murilo, eu corro 10 quilômetros e eu vou fazer uma maratona. Eu falei, que legal, vamos treinar para isso. Quando é essa maratona? Aqui 3 meses. Já aconteceu isso. Meu Deus. Então, assim, é, é, eu expliquei todos os problemas em Aham. relação a isso. Mesmo assim,
houve insistência para que a gente seguisse o treinamento, a gente conseguiu fazer com que ele terminasse a maratona, mas assim, sofrendo, não foi algo agradável, não foi da Lógico forma que como não. eu, como Lógico treinador, que não. gostaria que ele terminasse a prova, mas assim, eu aceitei ajudá-lo, mas ele estava super ciente, porque eu expus os problemas Uhum. desse objetivo um pouco irreal. E assim É, foi feito. Mas é muito importante, André. Eu falo que o objetivo ele deve ser, ele deve gerar um frio na barriga, ele deve ser exato. desafiador, mas ao mesmo tempo ele tem que ser realista. Perfeito. Tem um ponto ótimo ali, né, Murilo? Muito Então, fácil desestimula. Fala assim, isso aí para eu fazer, não... aí fica desestimulante. Agora, desafiador em excesso também é ruim, né? perfeito. Se for muito fácil, o dia que estiver chovendo, estiver frio, eu não vou treinar. Exato. Assim, só para colocar, assim, por exemplo, falando do meu caso, eu comecei a treinar de forma estruturada em 2020 e eu só fui correr uma maratona em 2023. Isso que eu já tinha sido atleta de atletismo, já cheguei a ser federado para provas de pista, já Uhum. tinha uma história na corrida e eu me dei Sim. esse tempo e eu acho que esse é um dos motivos pelo qual a minha primeira maratona foi tão prazerosa. Eu acho que você é, às vezes a primeira maratona a pessoa fala, legal, corri uma maratona, nunca mais quero fazer isso na vida. Pô, aí que graça teve. Eu corri a primeira maratona e eu tive certeza, eu cruzei a linha falando, eu tenho certeza, a não ser que eu morra, que aconteça um acidente, Deus me livre. Mas assim, se nada me impedir, eu tenho certeza que eu vou correr outras. E eu quero correr, se possível, dezenas. Então, por quê? Uhum. Acho que precisa necessariamente esperar 3 anos. Eu tive lesões no meio do caminho, tive algumas intercorrências, mas eu acho que, de forma geral, você correr um 10, correr uma meia, correr outra meia, se preparar, acho que isso é muito saudável, né, Murilo? Isso para quem quer correr uma maratona, tem gente que não quer. Também tem isso, né? Sim, sim. Não ter muita, não ir com muita sede ao pote, né, André? É uma corrida, a gente já falou isso em episódios anteriores, é uma modalidade de muita paciência. A gente precisa pensar médio e longo prazo, Com pensar que certeza, você vai ter muito tempo para realizar as suas provas. Então, é muito melhor você fazer as coisas com calma, com com certeza. cautela, minimizando o máximo possível os riscos, como a gente já falou também. Treinamento não é uma ciência exata, o risco sempre existe, o papel do treinador e do aluno cumprindo os treinamentos da forma correta é minimizar os riscos, mas ele sempre existe, mas vamos minimizar o máximo possível, vamos traçar metas realistas e vamos Perfeito. aos poucos. Maravilha, Murilo. Bom, então, procurar um profissional habilitado, definir os seus objetivos de forma realista, escolher provas de maneira estratégica. Então, qual seria a estratégia? Qual seria o razoável de um número de provas? Qual seria uma progressão natural de distâncias para aquele corredor que quer correr cada vez mais longe? O que você diria nesse ponto, Murilo? Tá. Bom, eu vou responder a sua pergunta partindo daquilo que não seria o cenário ideal, tá? O Ótimo. cenário ideal é o aluno, porque assim, é muito difícil alguém fazer uma prova sem dar o seu máximo. É difícil isso acontecer. Há pessoas que conseguem, mas a maioria dos atletas, quem gosta de correr, tem uma prova de 5 quilômetros, de 10, de 15, 21, a pessoa sempre vai dar o seu máximo. Uhum. Então, pensando também em episódios anteriores que nós conversamos, a carga de treino de uma corrida, de uma prova, de um evento, ela é sempre muito alta. Geralmente é uma paulada. Então, e a recuperação, consequentemente, de uma prova, ela é mais demorada. Uma coisa é eu correr 15 quilômetros em ritmo de treino, um ritmo leve, predominantemente aeróbico, e outra coisa é fazer uma prova de corrida num ritmo mais intenso. Isso vai me fadigar muito mais e vai fazer com que meu corpo necessite de muito mais tempo para se recuperar. Então, um Exato. cenário que não é ideal, o que é péssimo, é o corredor ou a corredora que começa a se inscrever um monte de prova. Então, praticamente todo final de semana tem prova. Ou começa a se inscrever e aí, depois de se inscrever em 5 provas, vira para o seu treinador e fala: olha, me inscrevi nessas 5, toma, se vira. É complicado fazer dessa forma. É muito importante que haja uma conversa entre treinador e aluno, aluna,
que se traça os objetivos. Então, assim, André, qual é o seu objetivo? Seu objetivo é melhorar seu tempo numa prova curta, por exemplo, de 5 Uhum. quilômetros? Seu objetivo é bater o seu recorde na maratona? Seu objetivo é progredir a sua distância? Então, vamos supor que você nunca tenha corrido uma meia maratona. Seu objetivo é esse ano, nesse primeiro semestre? Qual é seu principal objetivo? E daí tanto faz, tá? Aumentar a distância, melhorar tempo, isso é muito de preferência pessoal. Traçando o seu objetivo principal, aquele vai ser o seu ponto final, digamos assim. Perfeito. Todas as outras provas, treinos é, que antecedem este ponto final, eles são preparatórios para este evento em específico. Perfeito. Então, talvez haja uma ou duas provas, três talvez, mas que elas são estratégicas, elas são colocadas em períodos específicos do treinamento para que você, por algum motivo naquela prova, treine algum aspecto importante. Seja estratégia de prova, seja correr num ritmo específico. Então, essas provas preparatórias, elas têm subobjetivos, digamos assim. E Perfeito. isso quem vai saber dizer muito bem é o treinador. Exato. Então, aquele aluno que se inscreve um monte de prova, ele acaba não conseguindo, aquela pessoa que atira para todos os lados. Então, É. ela nunca vai conseguir direcionar todos os seus esforços para um grande objetivo. E não Eu, vai, consequentemente, não vai obter um resultado tão significativo e tão bom quanto poderia se tivesse todos os seus esforços direcionados para uma só data. perfeito, Murilo. Acho que assim, como regra geral, não querendo criar uma regra geral, mas assim, eu acho que até você pensar assim, uma prova por mês já é um pouco demais, né, Murilo? Porque assim, por exemplo, seja um 10K, seja uma meia maratona, às vezes a gente fala assim, é só 10K. Pô, um 10K no talo é uma paulada. Sim, É uma paulada. sim, Eu corri ano passado um 10K e deu 2 semanas eu ainda tava com dor na panturrilha, porque você corre ali meio que na ponta do pé, não na ponta do pé, né, mas mais de antepé. Então, eu acho que uma prova por mês já é bem desafiador. Eu diria que bimestral, trimestral seria uma coisa um pouco mais razoável, mas é claro que isso tem que ser individualizado, né, Murilo? E aí com isso certeza. dá um gancho perfeito com o ponto 4, que Hum, é aprender que descanso faz parte do treino. Então, por que eu estou fazendo esse gancho? Aquele cara que está competindo sempre, ele não tem descanso. Ele não tem recuperação. Então, ele vai estar sempre no limite ali. Se ele, às vezes, é uma pessoa muito diferenciada, não vai se machucar. Mas, via de regra, a chance da pessoa se machucar nesse sentido é enorme, né, Murilo? Então, assim, sim, André. o ponto 4 é a importância do descanso para você ser bem sucedido no seu treinamento. Sim, isso é fundamental. É uma falha que não só atletas iniciantes possuem, mas também atletas mais avançados. É achar que todo treino tem que ser paulada, é achar que day off é bobagem, então um dia livre sem treinos é bobagem, que ele não precisa daquilo. Fazendo uma ponte ali com o tópico anterior, né, como você falou, é, fazer provas praticamente todos os finais de semana, ok, né, então vou dar o meu máximo aí todo final de semana. André, muitas vezes fazer uns 5 quilômetros bem feito, bater o seu recorde nos 5 quilômetros, você vai passar uma, 2 semanas sem conseguir fazer os treinos direito. Você vai se Ah, sentir fadigado em praticamente todos os treinos. É muito complicado. Então, imagina se você faz isso toda semana, cada 2 semanas, você praticamente não vai mais render nos seus treinos. Então, o descanso, o repouso, ele é fundamental, André. E aí também há um paralelo também com a questão do sono, né? Eu até anotei aqui para a gente falar um pouquinho disso. Não só o day off é importante, você saber que ter um dia sem treinos ele é fundamental para sua melhora, seja uma vez na semana, uma vez a cada 10 dias, isso também, mais Ou uma vez. mesmo, por exemplo, eu não treino todo dia, mas assim, por exemplo, na minha cabeça, não sei se eu estou falando uma besteira aqui, Murilo, mas, por exemplo, o dia que eu não corro, que eu estou fazendo academia. Obviamente, eu tô fazendo um outro estímulo para o meu corpo. Não sei se é razoável entender que, de certa forma, eu estou descansando uma parte, estimulando outra. Ou então, por exemplo, pô, tô fazendo uma corrida, tipo assim, bem lenta mesmo, assim, bem em recuperação.
é possível também se recuperar treinando? Ou não? Sim, é possível a gente se recuperar treinando, porque a gente pode continuar treinando. Então, aquele atleta que corre 4 vezes na semana, ele pode, numa semana mais leve, continuar correndo 4 vezes na semana, Uhum, mas havendo apenas uma diminuição das cargas de treino. Então, uhum, ele vai ter uma semana um pouco mais tranquila. Mas em alguns momentos do treinamento, é importante que haja uma redução mais abrupta sim, da claro, carga de com treino. E aí, certeza. muitas vezes, retirar uma sessão de treino da semana, ou até mesmo, imagina, depois de uma maratona, normalmente eu não peço para o meu atleta, ó, você vai correr na semana pós-maratona. Vai ficar 1, 2 semanas pedalando, vai nadar, vai caminhar, vai passear com o cachorro, vai fazer outra coisa. Mas é fundamental que haja a recuperação adequada entre sessões de treinamento, ou entre semanas, etc. E a questão do sono é muito importante, né, Murilo? Putz, sim, eu, por exemplo, preciso dormir, assim, para me sentir bem mesmo, é 8 horas para cima. Assim, nem sempre eu consigo, né? Assim, por coincidência, ontem mesmo eu estava de plantão, estou emendando aqui o dia, já fui na academia, enfim. Mas, assim, eu sinto que, claro que isso é muito individual, mas eu preciso de 8 horas para me sentir descansado de verdade. André, eu particularmente, se eu durmo 6 horas, 6, 7 horas, eu estou bem. Menos que 6, eu fico um zumbi. É, Mais do que isso, também me sinto um pouco sonolento, já não gosto. Então, 6, 7 horas para mim é o ideal. Isso, como você falou, é algo muito individual. individual, né? Indivíduo dependente. É claro que problemas acontecem na rotina de todo mundo, Com então pode certeza. acontecer de um dia seu filho começa a chorar no meio da noite, você não vai dormir bem, você vai dormir ali talvez 3 horas, vai passar uma noite em claro. A gente não está falando aqui de uma noite mal dormida, essa não é a questão. A Exato. questão é a recorrência disso. Então, se você está se sentindo sempre cansado, está dormindo pouco ou mal, porque há essa diferença, né, André? Há a pessoa que fica ali 10 horas na cama, mas que tem um sono super superficial Uhum. e sempre acorda indisposto, cansado. Isso não é normal. É sinal que o seu sono está com algum problema e o ideal é que você procure orientação médica, entenda o que está acontecendo com o seu organismo, porque assim, o sono ele é fundamental para a reparação do seu corpo, para a parte física, a parte cognitiva, é fundamental. Então, É, assim, faça pequenos ajustes na sua rotina para melhorar a qualidade e ou a duração do seu sono. Então, faça uma boa higiene do sono, procure 1 hora, talvez, antes de dormir, pare um pouco com estímulos luminosos intensos, sons exato. intensos, procure fazer o seu desaquecimento do Sim. dia, né? Isso é importante. E às vezes, André, parece bobo, né? Mas se você pegar o tempo que você perde com algumas bobagens no seu dia, então de repente você antes de dormir tem o hábito de ficar olhando seu Rede social. Instagram, rede social. Você passa ali 30 minutos vendo rede social. Poxa, você poderia olhar só 10 minutos e dormir, por exemplo. São 20 minutos a mais por dia que você dorme. Isso Exato. dá uma baita Pô, diferença já na sua semana. você falou de higiene do sono, Murilo. Higiene do sono dá um episódio inteiro. Para quem nunca ouviu esse termo, gente, eu vou tentar dar uma resumida breve aqui, o que é higiene do sono. Basicamente, tem algumas regrinhas aí para a gente dizer, assim, isso são medidas que você vai tomar para melhorar a qualidade do seu sono. Coisas que o Murilo já falou. Vamos supor que você vai dormir às 10 horas da noite, vamos supor. A partir das 8 horas, evite de ficar mexendo em celular, evite de responder mensagem do trabalho, tentar evitar telas, tá? Isso é muito importante, faz uma diferença gigantesca, gente. Parece bobeira, mas não é. Evitar de ficar mexendo em celular, e tentar transformar o ambiente em que você dorme num ambiente que é usado só para dormir. Isso é uma coisa assim, por exemplo, eu não tenho televisão no meu quarto de dormir. Só tem uma televisão na minha casa que é na sala. Eu E também não. assim, quando eu me casei com a minha esposa, a gente discutiu isso, falei, vamos ter só uma televisão? E putz, foi um acerto. Então assim, o nosso quarto é o templo do sono. A hora que a sua cabeça se condiciona, a hora que você entra no quarto, que só serve para dormir, que não entra trabalho, que não entra televisão, que não tem Netflix, que não tem nada, a sua cabeça já fala, opa, é hora de dormir.
Isso tem uma diferença gigantesca. Evitar de ouvir notícia. Hoje em dia, com o trabalho, né, o trabalho híbrido, em que a pessoa tem... Isso é uma coisa que é um problema que às vezes eu tenho. Às vezes, antes de dormir, eu caio na tentação de dar aquela última entrada no WhatsApp. Quando eu vejo lá, tem 15 mensagens do trabalho. Putz, isso aí é a pior coisa do mundo. Então, o que eu tenho feito é o seguinte: já sei que horas eu vou acordar amanhã. Eu tô indo jantar, vou jantar 8 horas, eu já coloco meu celular lá no meu quarto, já coloco o despertador para o dia seguinte e não mexo mais no celular até o dia seguinte. Às vezes eu tenho uma recaída, mas quando eu consigo emplacar isso, gente, é impressionante o efeito no sono. Então, assim, como eu já falei, dá um episódio inteiro, mas higiene do sono é muito, 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 muito importante. Outra coisa que eu acho legal de falar, pelo menos para mim, o impacto do exercício físico na qualidade do seu sono. Pessoalmente, não tem coisa mais gostosa do que você deitar na cama, sentir aquele cansaço físico. Parece que a cama te abraça e você tem uma noite tranquila. Eu já tive Sim, insônia, já faz muito tempo que eu não tenho um episódio de insônia. Isso eu acho que tem, assim, eu percebo quando eu tô numa fase boa de treino, o meu sono fica ótimo. Então é um ciclo virtuoso, né, Murilo? Você dorme sim, melhor, você se recupera melhor, você treina melhor e você dorme melhor. E você fica nesse ciclo virtuoso. Então, acho que perfeito. você unir essas duas coisas, o papel do sono na recuperação de um treino e o poder de um treino em melhorar seu sono, pô, é o cenário ideal, né, Murilo? Uhum. Com certeza. Faz uma baita diferença na rotina de qualquer um. Maravilha, Murilo. Então, vamos falar do quinto ponto. Esse é um dos meus prediletos aqui, gente. Regularidade, gente. Regularidade é muito importante. A frequência do treino é fundamental. Assim, imagino que o Murilo deva ter alunos aí. Treina 3 vezes a semana seguinte faz um treino. Aí na outra faz 2, aí depois encaixa 2 semanas com 3 treinos, depois fica uma semana sem treinar. Dificilmente esse seu aluno, esse corredor, vai ter algum progresso significativo, né, Murilo? Com certeza, André. E o pior de tudo é que muitas vezes, depois de ficar uma semana sem treinar, 2 vezes sem treinar, aquele aluno vai lá e tenta compensar tudo num treino só. Então faz dobrado, corre mais forte do que eu pedi, prolongo a rodagem. É complicado, André, esse aspecto. E assim, a frequência de treinamento, a regularidade, ela é fundamental. Uhum. Eu prefiro que o meu atleta faça um pouco a menos, de repente ele fala, olha, hoje não deu para completar aqui os 50 minutos de rodagem, só consegui fazer 40 porque eu tive que terminar mais cedo, porque eu tive que levar meu filho para a escola, por exemplo. Eu prefiro que isso aconteça, mas que ele mantenha a regularidade, do que ele fique ali 2 sessões de treino parados, ele pule 2 sessões de treino, Uhum. e depois volte depois de 5 dias sem treinar. Então, treinar com consistência é fundamental para que haja a evolução. Como a gente falou, a gente tem o descanso, a gente tem o estímulo de treinamento. A gente tem o descanso, o estímulo de treinamento. As curvas de supercompensação. Então, Exato. algo que gera microlesões no nosso corpo, gera uma série de finalizações no nosso corpo para que haja síntese proteica, para que haja melhora do nosso organismo, melhora da nossa capacidade física, mas isso precisa ser feito com regularidade. Não adianta nada a gente dar um estímulo hoje, segunda-feira, que a gente está gravando esse podcast, e daqui no sábado eu dou outro estímulo para o meu corpo. Tem muito tempo de descanso, também não é para exagerar, né? Exatamente, Murilo. Acho que a dica aqui, Murilo, eu sei que, claro, tem corredores que a corrida é fundamental na vida, tem gente que está começando, mas a dica que eu dou pessoalmente é: organize a sua vida para que a corrida caiba nela. Então, assim, não adianta nada você falar, eu vou correr 6 vezes por semana. Calma, como que é a sua rotina de trabalho? Como que é a sua rotina com a sua família? Não adianta nada você colocar aqui, mistura um pouco a questão das metas. Você tem que entender o que cabe na sua rotina. Ah, cabe 3 treinos? Então vamos lá. Que dia que você vai treinar? Vou treinar segunda, quarta e sexta. Ou, por exemplo, o meu caso, que acho que é um ponto desafiador, as minhas semanas são desiguais. Então, tem semanas que eu dou plantão no domingo, tem semanas que eu dou plantão na segunda-feira, tem semanas que eu não dou. Mas todo final de semana eu já planejo aonde eu vou encaixar meus treinos na semana que vem. E a gente vai seguindo. Então, assim,
você tem que ter isso pré-definido. E uma vez que esteja pré-definido, segue, entendeu? Porque se você deixar, amanhã eu vou correr, aí chega o amanhã e você fala assim, que horas que eu vou correr, quando que eu vou correr, você vai acabar não indo, né? Então, assim, esse planejamento é muito importante. E aí, de novo, gente, é a diferença entre o ciclo virtuoso, em que você coloca regularidade, você vê a melhora, você colhe os benefícios de saúde, você colhe os benefícios de sono, você se empolga com a sua melhora e aí você se organiza cada vez mais e aí você vai consolidando o papel da corrida na sua rotina. Se você começa tudo destrambelhado, sem organização, a tendência natural é você perde aí você não melhora, aí na semana seguinte você corre pior do que na semana anterior, aí você tem uma prova, você se frustra, não alcança o seu objetivo, você fica insatisfeito. Então é a diferença do ciclo virtuoso e do ciclo vicioso, né, Murilo? Exato, André. É isso aí. E o que você falou sobre a questão do colocar ali na sua agenda, pensar quais dias você vai encaixar os seus treinos. A gente até comentou, né, de fazer um episódio no futuro sobre como criar o hábito da corrida na sua vida, como firmar esse hábito, né? Isso vai dar um Sim. podcast específico. Mas, André, já falando um pouquinho sobre isso brevemente, é muito importante colocar o momento de treinar na sua agenda. Primeira coisa, use uma agenda. Segunda coisa, coloque seus treinos na agenda. Não é só compromisso profissional que deve ir para a sua agenda. Você é uma pessoa só. Se você não colocar suas pendências de treinamento, de vida pessoal, também naquele papel, naquela máquina, seja o seu celular, seja uma Aham. agenda física, aquilo vai se perder, você vai começar a colocar outras coisas na frente e aquilo não vai acontecer. Então, coloque na sua agenda, blinda esse horário de alguma forma, converse com seus familiares, que olha, aquele horário, você vai precisar de 1 hora ali que você vai se ausentar, que você vai realizar o seu treino. Isso é importante, né? Que as Com pessoas ao certeza. seu redor também saibam que aquilo é importante para você, que você vai ter aquele momento do dia exclusivamente para você e para o seu treino, e dessa forma a É. chance daquilo dar errado e de você não conseguir treinar é muito menor. É colocar ali assim, a gente está sempre arranjando espaço na nossa agenda para atender uma pessoa, para atender um compromisso profissional. É aquela hora de colocar você na sua agenda, né, Murilo? Parece um Isso. papo meio de coach, assim, mas é uma Ah, realidade, assim. Esse aqui é o compromisso comigo mesmo, com a minha saúde, com o meu bem-estar, com alcançar a meta que eu estou almejando. Então eu vejo muito dessa forma, assim. Tem pessoas, e aí tem diferente perfil, né, gente? Tem que se conhecer. Por exemplo, o Murilo falou de agenda, eu não coloco a corrida na minha agenda, mas eu não perco treino, não, porque eu sei que eu vou priorizar, eu vou dar um jeito de fazer. É aquela coisa, cada um tem que se conhecer. Tem gente que vai precisar botar na agenda. Tem gente que, por exemplo, para fazer um exercício físico, precisa ter um personal, e aí ter o compromisso do personal ajuda a pessoa. Então, é se conhecer, mas se programar. Se a hora que der eu vou, você vai acabar falhando. Acho que esse é o ponto principal. é isso aí. Bom, vamos para o próximo ponto. Ponto número 6, dica número 6. Entender que tem treino que não. Aliás, nem todo treino é para ser exaustivo. Né? Esse aqui é para o André lá quando treinava sem treinador. Que todo treino era paulada, todo treino era competição. Então, entender, a gente já falou um pouquinho disso no episódio sobre carga de treino, né? Da importância do papel de cada treino, né, Murilo? É isso aí, André. Respeitar ritmos de treino, respeitar zonas de treinamento, respeitar o treino que foi proposto pelo seu treinador, pela planilha que você pegou, etc. Tudo tem o seu objetivo. Cada treino tem o seu objetivo. Não é todo intervalado que é para ser máximo, há intervalados submáximos, há intervalados em ritmo de limiar de lactato, por exemplo, que é um desconforto moderado para moderado alto, não é paulada. Tem treino longo e a maioria deles serão dessa forma, serão em intensidade mais baixa. Tem treino longo com alguma variação de intensidade para você testar um ritmo de prova, para você testar a estratégia de prova. Cada treino tem o seu objetivo. É muito Perfeito. importante que você siga isso, que você entenda que, pelo princípio, a gente já está dando falando disso várias vezes, né? Esse episódio em breve virá, que é pelo princípio do 80-20, É, aproximadamente 80% do seu treinamento, do seu volume de treino, ele vai ser feito em baixa intensidade. Então entenda isso. Vai ter treino que você vai acabar relativamente tranquilo. Você não precisa terminar toda a sessão de treino falando assim, nossa,
eu tô morrendo, eu não aguento fazer mais nada, hoje eu vou passar o dia aqui na cama, eu tô quebrado. Não, vai ter treino, vai ser mais tranquilo. Tudo bem, faz parte. Exato. E isso vai acabar impactando no ponto 5, que é a regularidade, né? Aquele corredor que todo treino considera como prova, uma hora ou ele vai se machucar, ou ele vai entrar em exaustão mental, né? Porque não tem como você todo treino tá se levando ali ao limite e tal. Uma hora você vai cansar, você vai falar, por que eu tô fazendo isso? Que tortura. Então, assim, entender mesmo assim, pô, hoje é um treino leve, de recuperação, amanhã eu já sei que eu tenho intervalado, pegado pra caramba, você tem que estar bem pro intervalado, entendeu? Se você chegar no Aí, intervalado e estiver cansado do treino do dia anterior, você não vai performar ali no intervalado ou no treino de tiro. Então, acho que isso é muito importante, né? Acaba que tudo remete um pouco a procurar ajuda profissional, né? Mas assim, esse entendimento do que é cada treino é muito importante, né, Murilo? com certeza. Saber fazer força na hora certa, né? E pegar leve quando deve ser feito. Então, siga direitinho os treinos, sem exagerar. Vai ter momento, calma, não seja ansioso. Vai ter momento que é para fazer força. Vai ter treino que vai ser muito difícil, que você vai praticamente quebrar, se é que não vai quebrar, e faz parte. Mas muitos treinos serão mais tranquilos. E tá tudo bem. Boa, Murilo. Vamos para a dica número 7. Obviamente não podia ficar sem essa, gente. Alimentação. Alimentar-se bem é um dos pilares para que você seja um corredor de sucesso. E quando a gente fala alimentar bem, não é necessariamente o quanto de proteína que você está comendo, é comer comida saudável e entender o seu objetivo também, né, Murilo? Tem gente que está entrando na corrida com o objetivo de perder peso. Tem gente que está entrando na corrida com algum objetivo de distância. São objetivos bastante diferentes e que precisam de um treinamento de uma orientação específica de alimentação, né, Murilo? É isso aí, André. É totalmente diferente, né? Alguém que está buscando performance, está buscando bater um recorde, e aquela pessoa que começou, de repente, a correr porque está 20 quilos acima do peso e quer emagrecer. São cenários completamente diferentes. É claro que aqui não compete a gente entrar em detalhes sobre nutrição, até porque seria muito legal a gente trazer um profissional da nutrição para falar um Com pouquinho mais certeza. sobre isso, de forma mais profunda e competente, né? Uhum. Mas assim, como você falou, é comer bem, comer comida, tomar cuidado com ingestão de álcool, entra também nesse ponto, evitar consumo excessivo de álcool, evitar álcool antes de treinos importantes, pensar que álcool desidrata, que você não vai se recuperar bem por conta disso, que você não vai performar bem por conta disso, pensar que tudo aquilo que você ingere vai virar combustível, né? Aquilo o que você está colocando para dentro do seu corpo? Uhum. Você coloca um combustível ruim no seu carro, por exemplo, você conhece ali um posto da esquina que vende gasolina batizada lá, você vai querer colocar gasolina naquele posto? Provavelmente não. Então, por que você vai fazer isso com o seu corpo? É claro que exceções são importantes, também pensando do ponto de vista psicológico, né? Eu adoro comer pizza, adoro comer hambúrguer, e tá tudo bem. Mas o que você faz 80%, 90% Exato. das vezes? Isso é importante. A regularidade numa boa alimentação também é importante. Talvez o princípio 80-20 também se. Estou brincando, é uma brincadeira, tá? Não há nenhuma comprovação científica nisso. Mas talvez a proporção 80-20 também sirva para alimentação. É Faz muito 80% interessante. das suas refeições bem feitas para você ver se sua vida não vai mudar, se você não vai dormir melhor, treinar melhor, descansar melhor. É, Fundamental. os extremos são sempre, assim, melhor evitar, né? Porque, assim, aquela coisa, por exemplo, você falou aí do álcool, né? Pô, eu adoro uma cervejinha e um vinho, assim, e é uma coisa que, naturalmente, conforme você vai treinando, você sente a necessidade de diminuir, porque isso impacta o seu treino de uma forma brutal, você ganha peso, o álcool tem uma questão importante em relação ao ganho de peso. E o legal da corrida é isso, que você não é que você precisa, não, agora eu sou corredor, eu não bebo mais. Você até pode fazer isso, né? Mas assim, se para você é importante ali sua cervejinha de final de semana, ou seu vinhozinho uma vez por semana, 2 vezes por semana, você consegue conciliar isso de uma maneira que não impacte o seu treino não seja aquilo que você faz no dia a dia, seja a exceção. Talvez fique até mais gostoso você consumir ali a sua bebida alcoólica, se for o fato, ou a sua comida um pouco
mais palatável, né? Uma pizza, uma coisa mais assim, quando isso é a exceção e não a regra. Né? Eu acho que isso é muito interessante também. Você... E assim, a nutrição é um tema enorme, né, Murilo? Eu mesmo, assim, eu sempre me falei assim, não, a minha alimentação é ótima, eu sempre tive isso na cabeça. De uns tempos para cá, eu parei para dar uma estudada e eu descobri que eu estava falhando sério ali no quesito de ingesta proteica. Então, assim, parece uma coisa banal, coma bem, mas na verdade é uma coisa que tem que ser vista com bastante cuidado, né, Murilo? Sim, André, com certeza. É, a orientação de um nutricionista, de uma nutricionista, de uma dieta bem personalizada, ela é bem importante também para um atleta de corrida, né? Você saber qual a sua necessidade de ingestão de macronutrientes, de micronutrientes, Uhum. se você tem algum déficit de alguma vitamina, algo que você deva suplementar. Aí são tópicos para vários Para vários episódios, mas assim, episódios. E assim, exato. é uma coisa assim, a corrida emagrece. Gente, não sei, acho que a maioria dos ouvintes devem saber. Depois do longão, você sente uma fome, mas uma fome, eu pelo menos sinto uma fome descomunal. Então assim, se você não, você fala assim, vou começar a correr, vou emagrecer. Não necessariamente. Não é, Murilo? Não necessariamente. Você tem que ter uma alimentação que favoreça você ter a saciedade, se o objetivo é perder peso, né? Favoreça você ter saciedade, mas que você não corra no erro de você ter aquela fome pós-corrida e às vezes você vai comer ainda mais do que você perdeu. Porque aquela coisa, você faz um treino de corrida, você corre 1 hora, você queima 700, 800 calorias. Mas para comer isso daí, se tiver um ataque de fome ali, é fácil. Então, assim, é um ponto que precisa mesmo de uma orientação. Mas como regra geral, assim, para a gente não ficar muito complexo, acho que assim, dê preferência a alimentos frescos. Então, assim, evitar comida industrializada, comida processada. A bebida alcoólica acho que é um ponto importantíssimo. Evitar, obviamente, os vilões de sempre, né? O junk food, a comida que a gente pede por aplicativo. Isso aí, eu construí, Murilo, isso é uma coisa interessante, assim. Eu construí a minha vida de uma forma que eu almoço em casa todo dia. Então, isso é uma coisa que eu sou muito privilegiado, mas também batalhei muito para ter essa rotina. E o impacto disso é impressionante. É uma coisa que faz assim. Tanto que hoje, quando acontece que é a exceção de eu ter que almoçar fora, meu Deus do céu, numa terça-feira, numa quarta-feira, você sente a diferença de disposição, de carga de sal, a sede que você fica depois, a sonolência que você fica depois. Então, assim, gente, se eu tivesse que dar uma dica aqui, não querendo entrar, porque a gente já falou, já dá um episódio só de nutrição, como aquela comida feita em casa, comida natural, comida que você comprou os ingredientes na feira, isso aí faz uma diferença enorme. Eu estava ouvindo outro dia um podcast também, semelhante assim ao nosso, e eu ouvi uma frase, eu não vou lembrar aqui qual foi esse podcast, mas eu ouvi uma frase que é muito legal, que é descasque mais e desembale menos. É Eu isso adorei aí. essa frase, e Oh, faz é muito sentido. sensacional, isso é incrível, é bem isso aí mesmo, Murilo. Essa frase Aham, captou o que eu estava querendo dizer aqui de uma maneira bem simples, gostei. aham. É isso. É claro que toda a personalização de uma dieta ela é importante, né? Mas assim, só o fato de você começar a descascar mais já vai mudar muito a sua vida já. Com certeza. Bom, colocamos aqui, já deu mais de 50 minutos, colocamos aqui 7 dicas, recapitulando. Procurar um profissional habilitado. Definir os seus objetivos de forma realista. Escolher as suas provas de maneira estratégica. E aprender a importância do descanso, aprender a importância do sono. A regularidade, que é um ponto fundamental que a gente bateu bastante aqui. Entender que nem todo treino é para ser exaustivo e, por fim, a questão da alimentação, que vai dar um episódio só de alimentação aqui de nutrição. Aliás, mais do que um, né, Murilo? Tem nutrição que dá Sim, uma série de episódios aí. Então, faz, alguma com certeza. consideração final aí, Murilo? Espero que a gente tenha conseguido dar um primeiro passo aí, algumas dicas para ser um corredor melhor, para criar uma rotina de correr e para continuar correndo, né, Murilo? Que é isso que a gente está almejando aqui. É isso, André. Eu acho que a mensagem final é assim, às vezes melhorar a sua performance, você ser um corredor melhor, pode ser mais simples do que você imagina, é só você prestar atenção um pouquinho na sua rotina
tentar abrir um pouco seus olhos para algumas questões específicas. Pode ser que você tenha alguns bloqueios, algumas dificuldades, mas que você precisa fazer uma autoanálise e tentar mudar um pouquinho alguns pontos. Se você já realiza com perfeição esses 7 tópicos, parabéns, você é um privilegiado e talvez tenha sido por esforço e mérito seu E tá no mesmo caminho certo, né? e está no caminho certo, mas assim, dificilmente alguém vai conseguir fazer esses 7 pontos com grande perfeição. Então, analise esses 7 pontos, veja quais deles você tem maior dificuldade e invista um pouquinho de energia, um pouquinho de foco para melhorar essa questão em específico, que com certeza vai fazer bastante diferença na sua vida como corredor ou corredora. Maravilha, Murilo. Fica aqui o pedido para que vocês comentem aqui, pode ser tanto no Spotify quanto no YouTube, qual desses 7 pontos você achou mais útil e qual é aquele que você sente que você ainda precisa melhorar para continuar correndo de forma saudável. E se você tiver mais algum ponto, mais alguma sugestão, escreve também, que vai ser legal aprender com vocês. Maravilha, a gente traz como um tema no episódio futuro. Isso aí. Beleza, Murilo, muito obrigado mais uma vez pela participação. Então, corredores e corredoras, encontre motivo para continuar correndo e nós nos encontramos no próximo quilômetro 41. Tchau! Valeu, pessoal. Tchau, tchau.